O rumo da história do Ocidente foi, em grande parte, traçado por um conflito que se arrastou por mais de 100 anos. De um lado do tabuleiro tínhamos Roma, uma república em plena expansão que baseava seu poder em legiões de cidadãos que eram também soldados. Do outro lado, Cartago, um império que dominava os mares, governado por comerciantes e cuja força vinha de sua marinha e de exércitos de mercenários. E no meio deles, o mar Mediterrâneo. A grande questão era quem iria controlar tudo isso. Para a gente entender de verdade as guerras púnicas, é fundamental olhar para como eram Roma e Cartago lá em 264 a.C. Eram sistemas incompatíveis. Roma, que já tinha unificado a Itália, possuía, como disse o historiador Adrian Goldsworthy, a máquina de guerra mais eficiente do mundo antigo. Uma máquina conhecida por sua resistência e por sua capacidade de aguentar perdas terríveis. Já Cartago era a grande potência naval e comercial do Mediterrâneo. O poder dela vinha de uma frota imensa e de exércitos profissionais que eram recrutados de todos os cantos do seu império. E o resultado dessa rivalidade toda? Bom, ao longo de 118 anos, mais de 1 milhão de vidas foram perdidas. Uma das maiores cidades da antiguidade foi completamente destruída. E, talvez o mais importante, esse conflito deixou cicatrizes tão profundas na sociedade e na política de Roma que, séculos depois, ajudariam a levar a própria república ao colapso. Então vamos voltar lá para o comecinho do século III a.C. O Mediterrâneo era, basicamente, um grande tabuleiro de poder. De um lado, Roma, uma potência que dominava a terra, em plena ascensão. Do outro, Cartago, a senhora absoluta dos mares. Eram dois mundos prestes a bater de frente. Era inevitável. E o que acendeu o estopim foi a Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, um verdadeiro celeiro do mundo antigo e um ponto estratégico que não tinha preço. E ela ficava exatamente entre as duas potências. Quando uma briga interna na cidade de Messina, lá em 264 a.C., deu a desculpa perfeita para uma intervenção, a guerra se tornou uma certeza. E aí começa a Primeira Guerra Púnica, um conflito que durou 23 anos, basicamente uma briga pelo controle do mar. E é aqui que Roma vai mostrar uma carta na manga que ninguém esperava, a sua incrível capacidade de se adaptar. Olha só, para desafiar o poder de Cartago nos mares, Roma fez algo extraordinário. Construiu uma frota de guerra inteira em tempo recorde. Mas eles não queriam só lutar no jogo dos cartagineses. Eles inventaram o Corvus, ou o Corvo. Basicamente, era uma ponte com um gancho na ponta que se cravava no navio inimigo. Com isso, os legionários romanos podiam invadir outro barco. Na prática, o Corvus transformava uma batalha de navios numa luta de rua em cima da água. E nesse tipo de luta, a infantaria romana era simplesmente imbatível. A guerra acabou em 241 a.C., com a derrota de Cartago. E os termos da paz foram duríssimos. Cartago teve que entregar a Sicília e ainda pagar uma indenização de guerra absurda de 2.200 talentos de prata. Para uma potência que tinha dominado os mares por séculos, isso foi uma humilhação que plantou a semente do desejo de vingança. Essa derrota e toda a humilhação que veio com ela se concentraram na figura de um homem, Amílcar Barca. Segundo o historiador Tito Livio, Amílcar fez seu filho de 9 anos, um garoto chamado Aníbal, jurar num altar que ele nunca, jamais seria amigo de Roma. E essa promessa daria início à fase seguinte e mais terrível desse conflito. A Segunda Guerra Púnica é, na verdade, a história de um confronto épico. De um lado, a genialidade tática de um único homem, Aníbal Barca. Do outro, a resiliência e a teimosia de toda a República Romana, que foi levada ao limite da destruição. Em 218 a.C., Aníbal começou a sua lendária marcha partindo da Espanha. Ele cruzou os Alpes com seu exército e até com elefantes de guerra. Essa travessia, aliás, custou a ele quase 1/3 de suas forças. Mas o que veio depois foi uma sequência de vitórias esmagadoras contra os romanos, que culminou numa emboscada gigantesca no Lago Trasimeno, onde um exército romano inteiro foi aniquilado. Mas foi na Batalha de Canas, em 2 de agosto de 216 a.C., que Aníbal executou a manobra que o tornou imortal. Ele estava diante do maior exército que Roma já tinha reunido. A pergunta é, como ele conseguiu uma vitória tão completa? A tática dele foi uma obra-prima.
Pensa assim, ele colocou de propósito a infantaria mais fraca no centro da sua linha, um pouco à frente. Essa linha, claro, começou a recuar de forma controlada e as legiões romanas, bem densas, avançaram feito um rolo compressor, caindo direto na armadilha. Nesse exato momento, os veteranos africanos que estavam nos flancos avançaram e atacaram os lados dos romanos e, para fechar o caixão, a cavalaria de Cartago, que era muito superior, atacou pela retaguarda. O circo estava completo. O resultado foi um massacre. As estimativas falam em algo entre 50 a 70 mil romanos mortos, em um único dia. Foi o maior desastre militar de toda a história de Roma e uma das batalhas mais sangrentas da antiguidade. Não é à toa que até hoje ela é estudada por militares do mundo inteiro. E aí vem a grande questão. Depois de uma vitória dessas, por que Aníbal não marchou direto para Roma? Muitos historiadores acreditam que ele não tinha equipamento para um cerco e que o plano dele era outro, quebrar as alianças de Roma e não destruir a cidade. A famosa frase do general dele, Maarbal, mostra bem a frustração daquele momento. Aníbal, você sabe como vencer, mas não sabe como usar a vitória. Roma estava de joelhos, mas não estava morta. E a sobrevivência dela dependeu de duas estratégias. A primeira foi a de Fábio Máximo, que ficou conhecido como o hesitante. Era uma guerra de desgaste, evitar uma batalha direta e atacar as linhas de suprimento de Aníbal. A segunda, do general Cipião africano, foi muito mais ousada. Levar a guerra para a casa do inimigo, na África, forçando Cartago a chamar Aníbal de volta. E o grande final da guerra aconteceu em Zama, no ano de 202 a.C. Pela primeira vez, Cipião e Aníbal se enfrentaram em campo aberto. O general romano conseguiu anular os elefantes de guerra e usou sua própria cavalaria para cercar o exército de Aníbal. E foi ali que Aníbal sofreu sua primeira e única grande derrota. A Terceira Guerra Púnica, bem, isso não foi bem uma guerra entre iguais. Foi uma execução. 50 anos depois de Zama, uma parte da elite de Roma decidiu que seu antigo inimigo, mesmo enfraquecido, precisava ser apagado do mapa para sempre. Essa política tinha um porta-voz muito famoso, o senador Marco Pórcio Catão. Diz a lenda que ele terminava todos os seus discursos no Senado, não importava qual fosse o assunto, com a mesma frase. Além disso, considero que Cartago deve ser destruída. Isso mostra bem a determinação romana em aniquilar seu rival. Em 146 a.C., depois de um cerco que durou 3 anos, a cidade de Cartago finalmente caiu. E o que aconteceu foi terrível. Ela foi incendiada, demolida sistematicamente, pedra por pedra. Seus 50 mil habitantes que sobreviveram foram vendidos como escravos. Cartago foi literalmente riscada do mapa. Com a vitória sobre Cartago, Roma se tornou a dona absoluta do Mediterrâneo. Só que o legado mais duradouro desse conflito foi o impacto que ele teve na própria sociedade romana. É o que a gente pode chamar de o paradoxo do vencedor. Pensa bem. Um século de guerra constante militarizou a sociedade. A chegada de uma quantidade absurda de escravos e riquezas arruinou os pequenos fazendeiros, que eram a base do exército da República. O poder e o dinheiro se concentraram nas mãos de uma pequena elite, o que acabou criando as tensões sociais que, mais tarde, levariam às guerras civis. E claro, o nosso entendimento sobre tudo isso vem de fontes muito sérias. Desde o historiador antigo Políbio, que viu a queda de Cartago com os próprios olhos, até acadêmicos modernos como John Lazenby e Arnold Toynbee, que nos ajudam a montar esse enorme quebra-cabeça histórico. No fim das contas, Cartago foi destruída. Roma venceu. Mas a república que saiu vitoriosa dessa guerra não era mais a mesma que tinha entrado nela. As bases do sistema imperial que viria a substituí-la foram, de muitas formas, construídas sobre o trauma e a transformação causados pela longa luta contra Cartago. E para a gente fechar, fica a tese provocadora do historiador Arnold Toynbee. Ele argumentou que as tensões sociais e econômicas causadas pela Segunda Guerra Púnica foram tão destrutivas para as instituições de Roma que, no fim, foi o seu maior inimigo quem selou o destino da República. Em outras palavras, a maior vitória de Roma carregava dentro de si a semente da sua própria destruição.